Nós saudamos a todos os irmãos, alunos do Instituto Bíblico, com a paz do Senhor Jesus, estando dando início ao nosso estudo desta aula, que é o sacerdócio universal do crente. O texto está na tela, Hebreus 4,14, é o nosso texto de referência. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Para nós entendermos o objetivo da aula, nós vamos entender o que é o sacerdócio universal do crente. Também vamos falar alguma coisa sobre o mediador e também entender a profecia sobre os elementos do Velho Testamento que vai nos ajudar a compreender o que se passa na eternidade. Bem, nós vamos dar início com o povo de Israel, que vai servir de um espelho para nós, para o nosso entendimento. Após a queda do homem, o homem ficou separado de Deus. O diálogo com Deus ficou cortado, ou seja, o homem ficou rompido com Deus. O Senhor começou a falar com certos homens que andaram na sua presença. Noé, Abraão, e Deus fez um pacto com Abraão. No tempo de Moisés, sendo assim muito resumido nesse aspecto, porque permite, o Senhor fez um pacto com o povo de Israel. Fez um acordo. Ora, Deus, para fazer o acordo com Israel, era preciso o perdão dos pecados. Porque sem o perdão dos pecados não tinha como Deus reconciliar o homem com ele. Então, para isso, Deus providenciou todos aqueles elementos do Velho Testamento que nós vamos falar de forma mais pontual. Quando Deus fez o acordo com o povo de Israel, o Senhor disse que faria do povo de Israel um reino sacerdotal. Bom, para ter o reino sacerdotal é preciso que tivesse um povo, né? Quer dizer, que era exatamente o povo de Deus que estava lá no Egito, depois se dirigiu ao deserto e, por final, na terra prometida. Deus fez um acordo usando Moisés como o mediador. O que é o mediador? Precisava do mediador, porque o homem estava rompido com Deus. Quando duas partes estão conflitantes, é preciso que entre uma terceira pessoa que tem boa relação com as duas partes para pacificar os termos ou as partes. E esta pessoa foi Moisés. Deus falava com Moisés boca a boca. Quando Deus levou Moisés ao templo, onde ele passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, ele penetrou na eternidade. Ele viu o templo da eternidade, segundo o qual modelo o Senhor mandou que ele, ao descer, ele fizesse uma réplica na terra com os materiais da terra, com a mão de obra da terra. Ou seja, um santuário terrestre, porque esse santuário seria a forma de Deus providenciar o culto e o acesso do homem a ele. Então, agora, eu vou ver se eu coloco aqui na tela o tabernáculo. Esse foi o tabernáculo construído por Moisés. Os irmãos podem observar a cortina que funcionava como os muros. E por que era cortina? Podem ver que tem várias colunas. Esse templo era todo desmontável, porque o povo de Israel estava no deserto, caminhando. Então, quando eles tinham que caminhar, a tribo sacerdotal
a tribo de Levi, desmontava o templo e levava nas costas. Quando o Senhor dizia que era para parar e tinha a sinalização do Senhor através do fogo, coluna de fogo, da nuvem, parava, o tabernáculo era montado. Então, aqui está o pátio, passando pela grande porta, que é a porta para o Senhor, para quem quer, ela é larga, para quem quer. E a primeira coisa que se deparava era o altar dos holocaustos. Depois nós vamos descrever melhor. Em seguida, a pia de cobre, onde os sacerdotes se lavavam antes de entrar no tabernáculo. Vamos deixar para falar do tabernáculo logo em seguida. O altar dos holocaustos. Nós acabamos de dizer que para fazer um pacto com o povo de Israel, uma aliança ou um concerto, ou o Velho Testamento, o Antigo Pacto, era preciso o perdão dos pecados. Quando Deus fez o acordo, ele fez em cima da palavra. O acordo foi todo feito em cima da palavra. Se esse povo andar na minha palavra, vou sair um pouco e vou retornar. Vou retornar. Pensei que tivesse o texto aqui, mas o texto diz que se Israel andasse na palavra de Deus, Israel seria o povo de Deus e seria um reino sacerdotal. O reino, porque o povo estava agrupado, iria entrar na terra e ia ter e o sistema de governo era reino, né? Não era governador nem presidente, o sistema de governo era reino. Então, eles seriam um reino sacerdotal, teriam reis e sacerdotes, porque eles andavam na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Por isso, eles eram um reino sacerdotal, porque eles andavam de acordo com as prescrições de Deus. Então, se alguém transgredisse uma das leis, tinha mais de 600 leis, transgredir a lei, um item, era pecar contra Deus. Então, voltando, o que é pecar contra Deus? É transgredir a sua lei no Velho Testamento. Hoje, pecar contra Deus é transgredir contra a sua vontade. Bom, para perdão dos pecados, o que Deus mandou fazer? O homem que pecou deveria trazer ao altar dos holocaustos um cordeiro sem mancha e sem defeito. Esse cordeiro era amarrado nos ângulos do altar, os 4 ângulos aqui. Ele era amarrado, o homem que pecou impunha as mãos sobre a cabeça do cordeiro, confessava a Deus o pecado. E o sacerdote sacrificava o cordeiro no lugar dele, porque o preço do pecado é a morte. Ou seja, quando ele impunha as mãos e confessava o pecado, ele confessava reconhecendo que pecou. E quando ele impunha as mãos, ele transferia o pecado dele, a culpa dele, para o cordeiro. Isso foi instituído por Deus. E Deus assim fez para conceder o perdão. Ele era declarado perdoado. Então aqui estava o altar dos holocaustos. Em seguida, o homem que pecou, o homem do povo que pecou, ele vinha até o altar dos holocaustos. Quem prosseguia daqui por diante era o sacerdote. Bom, antes de prosseguir no desenho interior do tabernáculo, como se deu o sacerdócio? O primeiro sumo sacerdote, havia os sacerdotes e o sacerdote-chefe, o sacerdote maior, que era o sumo sacerdote. O primeiro foi Arão, irmão de Moisés. Moisés e Arão eram da tribo de Levi, mas só que era uma ramificação da tribo de Levi. Tinha Levi, tinha 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Da família de Coate nasceu Arão, e Arão gerou Moisés. Então, quando chegou em Arão, o primeiro sumo sacerdote, de forma que os levitas eram da tribo sacerdotal e eram servidores do templo, mas o sacerdócio estava na casa de Arão. O primeiro sumo sacerdote, Arão. Os filhos de Arão, sacerdotes. E daí por diante, quando o sacerdote morria, o sumo sacerdote morria, ele era substituído pelo seu filho.
Então aqui está. Então os sacerdotes ministravam no templo. Nós abrimos aqui o tabernáculo, né? O primeiro lugar onde se entrava, observem que está cortado, né? Está cortado aqui. Então quem entrava aqui no santuário. O sacerdote, ele vinha até aqui. Essa cortina fechava tudo. Chamava-se o véu da separação, era uma cortina pesada. Não podia entrar ali. Depois vamos dizer quem entrava aqui. Então eles cumpriam os serviços sacerdotais no santuário. Santuário ou lugar santo. Santíssimo ou Santo dos Santos, separado pelo véu da separação. Aqui está, à direita de quem entra, a mesa com os 12 pães da proposição trocados semanalmente, tipo da palavra, porque todo o acordo foi feito em cima da palavra. E era preciso andar na palavra, porque pecar era transgredir a palavra, precisava estar na palavra. À esquerda, o candeeiro de ouro batido, onde ardiam as 7 lâmpadas, mostrando que o servo alcança Deus através da revelação. Também, por outro lado, o candeeiro é tipo da igreja, que é luz do mundo. Ela brilha para o mundo, mas brilha com a luz do Senhor Jesus, com a luz da revelação. Na frente do véu estava o altar do incenso. Muito importante observar, porque o altar do incenso fala das orações dos servos. O sacerdote colocava o incenso subia, era como se Deus cheirasse o incenso, ou seja, tomasse ciência das necessidades dos servos através das orações. Isso é muito edificante, porque a igreja que ora, ela precisa entender que era um dos elementos do tabernáculo. No tabernáculo celestial, que Moisés viu, que não era esse era o da terra, tem o altar do incenso também. Então, quando o servo ora, a oração dele sobe para Deus. Então, eles cumpriram o serviço aqui. Não podiam entrar no Santíssimo, o único que podia entrar no Santíssimo era o sumo sacerdote. Uma vez no ano, no dia 10 do 7º mês, que era o dia da expiação ou o dia do perdão. Somente neste dia ele podia entrar no santuário. Isso tem um significado que nós vamos dizer logo em seguida. Eu gostaria de falar sobre o caminho do santuário. O santuário tinha um caminho. Então, qual era o caminho do santuário? O homem, ele vinha até aqui, no altar dos holocaustos. Depois o sacerdote se lavava na pia de cobre para poder entrar no tabernáculo, cumpria os serviços no santuário e não podia prosseguir. Depois era só o sumo sacerdote. Então, o tabernáculo, ele objetivava chegar a Deus. Ele objetivava, através desse culto terrestre, de um tabernáculo terrestre, o culto objetivava levar o homem a Deus. Mas nós estamos aqui na terra e tem um tabernáculo celestial. O objetivo era o homem chegar até Deus. O homem, ele vinha até o altar dos holocaustos. Uma observação importantíssima: sem o perdão dos pecados, não há acesso. O início do acesso, o acesso começa com o perdão dos pecados. O altar dos holocaustos equivale ao sacrifício do Senhor Jesus. Pode observar que nos cultos, em certas ocasiões, a começar atividades, diante de perigos, certas situações, primeira coisa que o servo faz no silêncio do seu coração, o clamor pelo sangue de Jesus, que é o acesso. Então, para entrar no tabernáculo, para prosseguir em direção a Deus, primeira coisa é o altar dos holocaustos, sacrifício do Cordeiro pelo perdão dos pecados. Sem perdão de pecados não tem acesso ao tabernáculo. Então é pelo sacrifício do Senhor Jesus. Em seguida, era o sacerdote, ou seja, o Senhor mostrando que havia um grau maior de santificação, porque o sacerdote, ele ia cumprir os serviços na oração, no altar do incenso, na palavra,
nos pães da proposição, entrando na revelação para alcançar a vontade de Deus através do candeeiro. Mas ainda tinha mais outro detalhe, que era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano. O que ele objetivava ao... Então, aqui está o caminho. Botamos três pontos aqui, né? 3 fases. Ao entrar no altar dos holocaustos, no pátio, ele ia buscando o acesso a Deus. Depois entrava o sacerdote, e depois o sumo sacerdote para tentar alcançar a presença de Deus. Então, o que acontece? Por que eles só sacrificavam uma vez ao ano? Porque o Espírito Santo estava nos dando a entender que o caminho para Deus, enquanto o véu se mantinha fechado, estava fechado o caminho para Deus. E através dos sacrifícios anuais, o sumo sacerdote tentava abrir o véu, ou seja, abrir o acesso à eternidade, que nunca abriu, porque esses sacrifícios que eram oferecidos de animais eram insuficientes para abrir o acesso a Deus. A palavra diz assim em Hebreus 9:7. Mas no segundo lugar, né? Só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo, que acabamos de dizer, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Os sacrifícios oferecidos eram incapazes de abrir o véu. Era preciso que houvesse sacrifícios melhores do que aqueles que estavam sendo oferecidos. Muito bem. Passaram-se anos. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o véu abriu. Ou seja, com o sacrifício do Senhor Jesus, o véu abriu. O que aconteceu? Brevemente. Jesus morre na cruz e ele em espírito, ele entra no Santíssimo, abriu o véu para nós, penetrou no Santíssimo por nós, para nos dar acesso a Deus, e não ficou ali. Ele entrou no tabernáculo celestial, aquele que Moisés viu no monte, aquele que está lá na eternidade. E foi feito sumo sacerdote, porque somente o sumo sacerdote entrava no Santíssimo. Porém, um detalhe que pode ser perguntado. Jesus, segundo a carne, era da tribo de Judá. E Moisés nunca disse de alguém que não fosse da tribo de Levi servir como sacerdote. Mas acontece que ele, ao entrar, houve uma mudança do pacto, mudança da aliança. Encerrou aqui o Velho Testamento e deu início ao Novo Testamento. Encerrou o Velho Pacto, a Antiga Aliança, e deu início à Nova Aliança. Então, mudando-se o acordo, mudando-se a aliança, mudou também a ordem sacerdotal. Agora, Jesus foi levantado sumo sacerdote de outra ordem. Aí o profeta diz lá no Velho Testamento, no Salmo 110, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, ele entra no santuário celestial, é ministro do santuário, assentado à destra do trono de Deus, encerra o Velho Testamento e inicia o Novo Testamento. Exatamente aqui, já até comentamos, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, as coisas do tabernáculo terrestre, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro,
porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Seu sacrifício abriu o véu. Jesus, então, no Velho Testamento, você tinha o tabernáculo, tinha a vítima, tinha o sumo sacerdote, tinha o templo, e o dia nós vamos passar com brevidade no dia, porque as festas solenes aconteciam no dia de descanso. Jesus passou a ser também o nosso descanso. Esse assunto merece até uma palavra específica, de tão rico que é. Mas vamos ficar por aqui. A vítima passou a ser Jesus, o sumo sacerdote passou a ser Jesus, o templo passou a ser Jesus, que ele disse: derrubar esse templo, em 3 dias eu reedificarei. Mas também o templo representa a nossa vida, a vida do servo. Então Jesus passou a ser tudo. Desaparece os elementos da terra. Agora, o homem, ele lida diretamente com a eternidade. Aqueles elementos intermediários desapareceram todos. Ou seja, o caminho para o santuário. No Velho Testamento, já explicamos, não é? Então, no Novo Testamento, quando Jesus morre e entra no Santíssimo, desaparece isso tudo. Fica só o homem direto com Jesus. Então, no Velho Testamento, o homem vinha, oferecia o perdão dos pecados, o sacerdote entrava no santuário e depois o sumo sacerdote no Santíssimo. Jesus abriu o véu, entrou na eternidade, desapareceu o templo da terra. Desapareceu a vítima, porque a vítima foi Jesus também, Jesus que deu a sua vida. A vítima é Jesus. O templo é Jesus. O sumo sacerdote é Jesus. Então, hoje, o homem, aqui pode ser no campo, pode ser como a palavra diz, entra no teu quarto, fecha a porta. Não tem mais o tabernáculo da terra, o tabernáculo está no céu. E o homem vai direto ao sumo sacerdote Jesus, que é o nosso intermediário entre Deus e o homem. Então, o fato do homem ir direto a Jesus, ou seja, esse ofício sacerdotal agora, nós mesmos fazemos. Nós clamamos pelo sangue de Jesus, oferecemos o sacrifício do Senhor Jesus. Nós oramos, nós buscamos as revelações, nos alimentamos da palavra e diretamente no nosso coração vamos direto até o Senhor Jesus, que é o ministro do tabernáculo celestial, e alcançamos o perdão dos pecados e a presença de Deus, o acesso a Deus. Então, o ofício sacerdotal, aquilo que o sacerdote fazia, o homem hoje faz diretamente. Eu vou acrescentar, estamos já encerrando. Teria mais algum detalhe, mas acho que isso aqui vai ser o suficiente. Por que tem essa ênfase no sacerdócio universal do crente? O sacerdócio universal do crente é a qualidade pela qual o homem não precisa de intermediários, não precisa mais do sacerdote, nem do sumo sacerdote da terra, não precisa de mais ninguém. Ele vai direto a Deus. Bom, o que significa isso? Que nós exercemos aquele ofício sacerdotal do passado. Nós mesmos nos ajoelhamos no nosso quarto, com a porta trancada, ou no campo, ou no monte, ou algum lugar, em certas circunstâncias, até no silêncio do nosso coração, quando estamos rodeados de pessoas. Porque o clamor pelo sangue de Jesus é feito no coração. E alcançamos o acesso a Deus para livramento, para uma bênção e até para a abertura de uma porta, especialmente para a comunhão com Deus. Então o servo faz isso. O que significa o sacerdócio universal do crente? Que o crente vai direto a Deus sem intermediário. O que o crente pode fazer? O crente batizado com o Espírito Santo? Ele pode orar pelas pessoas, ele pode orar pelo enfermo, ele pode fazer visita, ele pode ser usado em dons espirituais, pode fazer. Quer dizer que a visita só é válida se o pastor for? Não. O crente pode fazer isso. Aí nós perguntamos, e o pastor? Bom, em primeiro lugar, antes mesmo de falar diretamente do pastor,
o servo, ele precisa estar no corpo, porque o apóstolo Paulo, nas suas cartas doutrinárias, ele diz que a igreja é um corpo. Nem todos têm tudo, ninguém tem tudo. E se um dedo fosse o corpo, onde estaria o corpo? O corpo é um conjunto de membros onde cada um tem uma função no corpo. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é que Deus colocou o pastor no sentido amplo, né, que tem vários ministérios. O Senhor colocou o pastor para colocar ordem na casa de Deus. É preciso que haja governo na casa de Deus. É preciso que tenha alguém que tenha governo sobre os dons. É preciso que alguém tenha o governo para colocar em ordem certas situações que ocorrem dentro da igreja. Então o pastor foi levantado para isso. E para alguns atos próprios do pastor, alguns atos pastorais. Petrar a bênção apostólica, imposição de mãos, cultos especiais. De forma que esse conjunto é a igreja. Mas o sacerdócio universal do crente é que o crente pode ir direto a Deus. Não temos como falar da reforma religiosa, mas eu quero fazer só uma lembrança. Com o passar do tempo, após a igreja de Cristo ser estabelecida, a igreja do Senhor Jesus, a igreja se expandiu e entrou numa fase longa de 300 anos de perseguição. Até que chegou um momento que, não vamos dizer a circunstância, que também merece uma palavra específica, de tão amplo que isso é, que um dos imperadores decretou o cristianismo uma religião oficial. Quando ele fez isso, porque o que pareceu bom, acabaram as perseguições, mas entrou outro problema, que com o tempo começou a haver um sincretismo, ou seja, uma fusão de pensamentos e de ideias com o paganismo. Então a igreja ficou misturada durante longo tempo. Num determinado momento, aí que os irmãos ouvem muito falar de Lutero, foi Lutero quem levantou e que mostrou os erros da igreja, as falhas da igreja, os desvios doutrinários e reestabeleceu. Nesta ocasião, a igreja estabeleceu sacerdotes intermediários. O homem tinha que ir a um sacerdote e o sacerdote que ia a Deus. Então ele mostrou que não, que de acordo com a palavra de Deus, tal como nós falamos aqui, o homem pode ir direto a Deus. Então ele ressaltou o sacerdócio universal do crente. O homem vai direto a Deus. Né? A salvação é direta com Deus. Meus irmãos, que o Senhor possa nos abençoar com a sua palavra. Nós falamos aqui sobre o sacerdócio universal do crente, vimos os tipos lá no Velho Testamento e hoje nós podemos ir direto a Deus. Para encerrar, Jesus esteve com a mulher samaritana. Num determinado momento, ela reconheceu que Jesus era o Messias ou o Cristo, que é a mesma palavra. E ela teve uma dúvida sobre a adoração, porque ela ali na cidade de Sicar estava junto do monte Gerizim, onde foram proferidas as bênçãos. E os samaritanos adoravam a Deus naquele monte. E ela disse, os judeus dizem que é Jerusalém que se deve adorar, e os nossos pais adoram neste monte. E ele disse assim, mulher, a salvação vem dos judeus, ou seja, o lugar é Jerusalém mesmo. Porém, a hora vem e já é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele estava já profetizando a respeito de que ele iria entrar no Santíssimo, iria abrir o tabernáculo celestial e o homem iria direto a Deus. Nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, nem em nenhum lugar, mas no lugar onde o servo clama pelo sangue de Jesus e que estabelece a comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe, a paz do Senhor a todos os irmãos.